Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de silicone da América Latina e líder de vendas no Brasil. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástica na Real. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Irene Dyer. E eu sou Bárbara Machado. E nesse episódio nós vamos discutir um tema bastante importante. Aproveitando o Outubro Rosa, a gente vai discutir a saúde da mama da mulher. E hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Abraão Gandelman, que é mastologista do Instituto Nacional do Câncer, e mais uma convidada especial, a doutora Ângela Fausto. A doutora Ângela Fausto é cirurgiã plástica, milita há muito tempo na reconstrução mamária. E eu vou ler aqui porque é muita coisa. Responsável pela área da mulher na cirurgia plástica reconstrutora no Instituto Fernandes Figueira, coordenadora do curso de especialização médica em cirurgia plástica reconstrutora da mama, também lá no Fernandes Figueira, professora do curso de pós-graduação do serviço Dr. Ronaldo Pontes, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da de Mastologia e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Bom, hoje então temos convidados de peso e a gente vai começar com o senhor, doutor Abraão. Na verdade, a gente fala muito da questão da saúde mamária, no Brasil se fala muito do autoexame, né, do cuidado da mama. Então a gente queria escutar do senhor, como é que o senhor vê, qual a importância, né, da mastologia e desse autocuidado hoje? Bom, a importância ela é explícita pelo número de novos casos de câncer de mama que vão acontecer no Brasil. Na estatística de 2023, o INCA registrou 70.160 casos novos de câncer de mama, com 18.000 e alguma coisa de óbitos por causa de câncer de mama. Só isso já fala da importância da abordagem do câncer de mama. E mais especificamente, pelo Outubro Rosa, a importância do rastreio do câncer de mama, da importância de se fazer a mamografia anualmente. No Brasil, a partir dos 40 anos, deve ser feita a mamografia anualmente. Alguns estudos mostram que a partir de 70 anos pode ser feita a cada 2 anos, mas é importante fazer a mamografia. O registro de um tumor inicial tem muito melhor resultado no tratamento do que no tumor avançado. Você tocou num assunto importante que é o autoexame. O autoexame não é rastreio. Eu recomendo sempre às minhas pacientes fazer o autoexame. Muitos mastologistas questionam, mas acontece que se ela não faz o autoexame, ela não conhece a mama. Se ela não conhece a mama, ela não consegue perceber se aquilo ali que ela percebeu é novo ou não. Ninguém quer achar um tumor de mama por autoexame. Isso é um tumor avançado. É um tumor que já está explícito clinicamente. Então, mas o autoexame é para isso, é para conhecer a própria mama, que muitas mulheres não conhecem, não se tocam, não se examinam. Mas não é o rastreio. O rastreio, é importante frisar, é mamografia. Esse é o padrão ouro de rastreio de câncer de mama. Agora, o senhor estava falando da estatística. Quando o senhor fala do INCA, essa é uma estatística nacional ou apenas dos casos que foram... Nacional. 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 Então, se em 2023 tivemos 70 mil casos, isso deve se repetir em 2024 em número aproximado. Mas você sabe uma dúvida que eu tenho, Abraão? É sobre a ressonância. Porque a gente, na cirurgia plástica, para analisar os implantes mamários, a gente sabe que a ressonância é bem melhor em termos de avaliação do implante. Então a gente fica perguntando, não é mais fácil fazer ressonância? Eu falei isso para o meu master, ele falou, você não pula etapas, explica melhor isso aí, por favor. Essa é verdade. A ressonância é um ótimo exame para resolver problemas, né? Para ver se a prótese está boa, se não está, se tem contratura, se não tem contratura. Mas em termos de rastreio, ela não é o melhor exame, porque um dos principais sinais que aparecem no início da lesão, do câncer, são calcificações pleomórficas, calcificações com formatos diferentes. Ressonância não vê isso. Quem vê isso é mamografia. Então, quem faz o diagnóstico precoce é mamografia e não ressonância. Óbvio que ressonância tem uma importância fundamental hoje em dia em todos os aspectos da medicina, mas não é rastreio para câncer de mama. E ainda tem o detalhe que pessoas como eu que não gostam da máquina, né? A claustrofobia, você ficar ali, então a mamografia
Tem pacientes que reclamam muito porque aperta muito a mama. Eu digo, desculpa, mas não aperta, comprime. Não é? São coisas distintas. E aí eu sempre falo, não se preocupe. Até aquelas que têm implantes mamários, né? Falam, mas eu tenho prótese, eu não posso fazer o exame. E tentam fugir do exame. O que o senhor diria para elas? São 13 segundos. A compressão são 13 segundos para cada mama, 26 segundos. Né? Dá para suportar. Ninguém nunca teve nenhum trauma maior físico por causa da mamografia. É chato? É chato. Outras coisas também são chatas. E a gente tem que suportar. Então, não dá para deixar passar isso. São coisas... Às vezes a pessoa reclama muito, mas vai lá e faz. Isso é que é importante. Do ponto de vista de prevenção, né? Quer dizer, prevenção não é porque ele é diagnóstico, porque se você faz o exame para ver se você está ou não com câncer, então não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce para tratamento. Só que hoje em dia tem os marcadores, quer dizer, a tendência, vamos dizer assim, para os leigos familiar de cada paciente para ter um tumor mamário, os marcadores, né? O BRCA1, 2. E quanto a esse tipo de prevenção, por exemplo, esses pacientes, eles entram, como é que isso tem algum tipo de manuseio desse paciente no seu consultório? Eles buscam isso? Você já pesquisa? Como é que isso acontece? Como é que é essa conduta atual? Na verdade, o fator familiar corresponde a apenas 5% dos casos. Né? Os outros fatores são fatores externos, causando como desencadeadores. Hoje em dia, nós temos um protocolo de pacientes jovens fazerem o painel genético para câncer de mama e ovário. Muitas mutações existem, algumas patológicas, outras não, mas essas pacientes jovens, ou que têm uma história familiar muito forte, né? Mãe, avó, tio, um câncer de mama em homem na família aponta claramente para fator genético familiar. Então, para essas pacientes tem que ser oferecido hoje o painel genético, para saber se ela é uma paciente de risco, por exemplo. Você tocou no BRCA. Existe o BRCA1 e o BRCA2. O BRCA2 é um risco maior para a mama e um risco menor, não pequeno, mas menor para o ovário. O BRCA1 é um risco maior para o ovário e menor para a mama. Então, se a paciente tem uma história familiar de risco, ou vem da Europa, é um judeu askenazi, né, do leste da Europa, essa é uma concentração muito grande de mutações. Se essas pacientes estão dentro desse perfil, ela tem que fazer alguma coisa de proteção. Se ela tem um gene mutado em BRCA1, ela deve, a partir dos 45 anos, pensar em tirar os ovários, porque o risco dela é muito grande. Né? Ou fazer a mastectomia profilática com preservação de pele, areola, mamilo. A famosa cirurgia da Angelina Jolie. É a famosa cirurgia da Angelina Jolie. E o senhor falou no percentual, 5% causa genética, né? E esses 95% que não tem uma razão genética conectada, qual seria o fator aí que o senhor atribuiria como mais importante para a gente estar monitorando? São fatores mais importantes: o consumo de álcool, a não atividade física, o ganho de peso e o uso de hormônios de forma indiscriminada, às vezes até o hormônio que vem na alimentação, não necessariamente o de reposição hormonal. Esse rastreio, né, dos fatores genéticos, né, desse BRCA1, 2 e tudo, antigamente era muito caro, né, isso mudou bastante. E como é que se faz esse rastreio dos pacientes? Por exemplo, os pacientes que procuram o senhor, ou o Instituto Nacional do Câncer, e que têm uma história familiar importante, isso já é feito? É sugestão sua? Como é que isso funciona? Não, na verdade, você tem que analisar paciente a paciente, né? Se me chega, por exemplo, uma paciente com 70 anos, com câncer de mama, e não tem nenhuma história familiar,
não vejo muito sentido ela fazer um painel genético, porque ela não tem um perfil de história já hereditária. Mas se ela tem 41 anos e a tia teve câncer de mama, a avó teve câncer de ovário, ela é uma paciente candidata a fazer o painel genético. E cobre isso? O sistema público cobre? O sistema público, eu creio que não. Mas hoje em dia é fato. Mas mesmo as pessoas que estão no sistema público, o que a gente observa, custa hoje em torno de R$ 1.200, R$ 1.250, paga em 10 vezes no cartão de crédito. Isso é viável para a maioria da população. A família se reúne e cobre. E nessa hora aparecem os amigos, aparece a família e cobrem o custo. Os planos de saúde são obrigados a cobrir, se tiver a indicação correta. Eles resistem bastante, mas são obrigados, né? E não é assim, hoje em dia, um valor tão estratosférico assim que a maioria da população não possa fazer o exame. Já se tornou mais acessível, não é mais possível conhecer a história genética, né, de cada um. Falando em sistema público cobrir, até os convênios, né, o sistema privado de saúde, existem as doenças mamárias e existem as cirurgias que causam lesão para retirar algum tipo de tumor e que, então, entram as cirurgias reconstrutoras. Dentro dessas cirurgias reconstrutoras, se sabe que a autorização é feita quando essas lesões mamárias são causadas por câncer. E quando essas lesões mamárias não são causadas por câncer, uma mastite ou alguma coisa assim, o plano não cobre, o plano de saúde não cobre, ou a parte pública não cobre. E a doutora Ângela, ela tem digamos assim, ela participa de um projeto de lei, né, para que essas reconstruções tenham uma abrangência maior, não só a reconstrução por câncer, como uma reconstrução mamária, quer dizer, o direito da mulher seria maior do ponto de vista da cirurgia reconstrutora. E fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. A reconstrução de mama, ela é feita há muitos anos e se desenvolveu muito no final, na segunda metade do século XX, com o desenvolvimento de novas técnicas, oferecendo boa probabilidade de resultados e com uma divulgação importante, e as mulheres buscaram essa reconstrução porque o defeito mamário é um defeito que impacta muito negativamente a autoimagem, a autoestima. E, inicialmente, essa reconstrução era considerada uma coisa supérflua. Não era valorizada essa reconstrução como uma coisa que devolveria a dignidade e reabilitação dessa mulher. Isso fazia com que as mulheres se afastassem do tratamento. Então, quando vocês perguntaram o que pode motivar, uma das motivações para buscar os exames e buscar o diagnóstico é saber isso logo para ter a menor mutilação possível, para que essa reconstrução, inclusive, seja de menor porte e com um critério de cura grande. E o que aconteceu? Houve um movimento feminino e dos médicos também para que essa reconstrução fosse estabelecida como uma rotina, como parte do tratamento, não só para o câncer, mas não ligado exclusivamente ao câncer, e sim a qualquer patologia que viesse a mulher perder parte ou a totalidade da mama. Isso tinha uma indicação médica. Só que o que aconteceu? No SUS, ela começou a ser feita, mas não em grande escala, e os seguros de saúde passaram a negar essa reconstrução porque se tratava de cirurgia estética. Ela era rotulada como uma cirurgia estética porque a perda da mama era somente a perda da mama. Então, o que aconteceu? Em 94, começou um movimento grande, começou aqui no Rio, em defesa do direito à reconstrução de mama, e isso foi feito aqui no CREMERGE, que depois evoluiu para o Conselho Regional de São Paulo, CREMESP, que levou isso para o Conselho Federal. E, então, o Conselho Federal, em 97, emitiu um parecer, e a gente já começou, com esse parecer, operar por liminar pacientes, inclusive, que tinham sequelas de câncer mamárias para fazer a reconstrução, e depois vieram as leis. Quando saíram as leis,
ela não saiu a lei ligada ao defeito, e sim ligada às instituições e a uma doença. Então, saiu uma lei ligada diretamente para o SUS, depois veio uma lei para os seguros de saúde, mas ligadas quando saiu a lei, que foi pela deputada Maria Elvira de Minas, que foi a do SUS, tinha a palavra câncer, que não constava do parecer do Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina, igual a todos que o precederam, entendiam que isso podia acontecer em diversas situações e não necessariamente uma única doença. É a mesma coisa que eu dizer que você tem direito à reconstrução do nariz só se for por câncer. Se for por um acidente, você não tem o direito à reconstrução. Então, para nós era óbvio. Mas, em termos de legais e de cobertura, havia esse lapso legal de não proteção às patologias não câncer. Quando veio a lei, 3 anos depois, dos seguros de saúde, manteve a palavra câncer. Então, isso evoluiu, as pacientes com câncer eram vitimadas pelo câncer continuavam tendo uma proteção maior, o SUS continuou fazendo, não existia essa grande diferença de atuar com uma ou no outra, mas passaram a negar as reconstruções em patologias benignas. Então, houve um segundo movimento que foi capitaneado pelas sociedades médicas, o CREMERGE, pelas sociedades de especialidade, o Conselho, a Sociedade de Plástica, de Mastologia. Nós fizemos um fórum, junto com também representante da ANS e das mulheres, e que se determinou, isso foi uma sugestão minha, que se fizesse essa inclusão, uma nova abordagem para o legislativo, para que houvesse uma correção desse lapso legal. Então, isso começou a partir de 1999, com essa representação do legislativo, que, já que era da lei, teria que ser complementada. Então, nesse momento, a gente está num momento, desde o ano passado, muito bom, porque teve uma senadora que abraçou essa causa e fez um projeto de lei que foi aprovado no Senado, e que depois foi remetido para a Câmara dos Deputados, já foi aprovado numa comissão da Câmara dos Deputados e ainda está aguardando conclusão de outras comissões, para que isso venha a reformar essa lei, a complementar, para que essa abrangência seja não só no sistema público, como privado, e ligada ao defeito, em que é incluída os materiais, o tratamento da outra mama, se precisar trocar os implantes, isso complementar para que haja realmente um tratamento global dessa mulher, para que ela tenha uma reabilitação e que ela melhore a sua qualidade de vida. Diante do que você está... Desculpa, do início disso tudo, é só uma coisa rápida, mas do início da ideia desse projeto de lei para agora, quanto tempo transcorreu? Só para ter uma ideia de quanto tempo que isso... Isso foi em 99. Então, hoje tem 5 anos que nós procuramos o Legislativo, que teve, primeiro, uma abordagem pela Câmara dos Deputados, que não progrediu. Nós tivemos a pandemia, o Congresso ficou tumultuado, o mundo ficou tumultuado. E agora, em 2003, voltou a carga e as coisas estão andando. Faz, sei lá, 30 anos desde o início. Desde o início da defesa do direito foi em 94. Eu quero intervir. Eu quero intervir. Sim. Eu quero dar um testemunho aqui, porque ela não vai falar, mas a grande mola propulsora desse movimento no Brasil foi a doutora Ângela Fausto. Ela sabe isso tudo disso aí, porque ela é quem tocou esse negócio, ela que levou isso à frente. Então, ela é a mola propulsora disso, mas ela não vai falar isso. É uma coisa interessante, né? Como as pessoas, às vezes, não param para perceber o dano psicológico que uma paciente
como a deformidade mamária sofre. E aí você fica rotulado e vinculado a uma doença, que é o que você falou. O que você está fazendo é uma coisa enorme, né? Todo grupo, com certeza, né? Tem sempre um grupo que está ajudando, mas é se entender que o dano psicológico é o que conta. E é muito difícil os planos de saúde entenderem isso, né? De que a gente precisa daquele paciente resgatado emocionalmente até para exercer o seu trabalho, para sair se exercitar na rua sem a vergonha de estar expondo a mama. Eu me lembro uma senhora que eu fiz a reconstrução de mama dela e ela só teve coragem de pedir essa reconstrução, não foi amparada pelo plano de saúde, porque ela estava atravessando a rua, ela usava uma prótese no lugar, a prótese desceu, ela não percebeu, caiu no chão, então uma pessoa entregou e falou assim, então está aqui seu peito. Então, quer dizer, o constrangimento que a pessoa tem que passar para poder ter o direito, né? Algo que deveria ser tão comum, né? E tão fácil de compreender que essa pessoa tem o direito de ter a dignidade dela resgatada, né? A autoestima resgatada. Isso não tem idade. Então, por exemplo, a paciente mais jovem que eu reconstruí tinha 11 anos, 12 anos, e a mais idosa, 84. Essa de 11 anos foi uma reconstrução bilateral, foi um tumor benigno, bilateral da mama, e eu operei 5 vezes essa paciente, e hoje ela tem 18 anos e está com a sua autoestima preservada. E a paciente de 84 anos era uma senhora, morava sozinha, fazia hidroginástica, teve um câncer de mama, e ela disse, sem minha mama eu não quero ficar. Então, como isso também está ligado às condições que a paciente tem de suportar uma cirurgia, então foi acolhida e ela ficou feliz com a reconstrução. Eu queria perguntar mais uma coisa. Reconstrução imediata ou tardia? Quando eu trabalhava mais com reconstrução, sempre tinha a questão médica, né, do ponto de vista da mastologia, se era o momento da reconstrução, se você não poderia estar camuflando alguma recidiva local. E a outra, do próprio ponto de vista psicológico, aí a gente volta na parte psicológica, que a paciente muitas vezes não valorizava. E a gente, independente da técnica, a gente passou pelas fases de mastectomia radical, que hoje, graças a Deus, não faz mais sentido, né? Mas eu queria escutar do senhor, doutor Abrão, como é que o senhor imagina isso? É importante para a paciente vivenciar essa perda? É importante, medicamente falando, se acompanhar essa mama para depois reconstruir? Ou o senhor entende a reconstrução imediata como mais favorável? Bom, deixando bem claro que a reconstrução para mim é imediata. Sempre que, a não ser que haja uma situação muito específica que não seja. Mas eu já vi, há muitos anos atrás, uma pessoa, um médico, falar que, assim, quando fazia a reconstrução depois, a satisfação do paciente era muito melhor, porque depois ela já tinha vivido ninguém quer viver mastectomia sem reconstrução. Não acredito que uma mulher queira ficar, vou experimentar ficar sem a mama para depois eu ter o prazer de ver. Isso não existe, né? A reconstrução, sempre que possível, a não ser por questões médicas que não possa ser feita, deve ser feita imediata. E é interessante que alguns pacientes não têm conhecimento dessa possibilidade. E às vezes perguntam assim, mas sai na hora já com a mama? Eu digo, sai na hora com a mama já. Né? Porque isso é muito importante, né? Vivenciar a mutilação, qualquer que seja, é desagradável. Muito doloroso. Né? Muito doloroso. O que você acha, Ângela? Como é que você fez? O paciente, eu também concordo com o Abraão que, se possível, sempre a reconstrução imediata. Mas o paciente de reconstrução imediata, muitas vezes, é um paciente que está no fulcro da questão que é a doença. Então, é normal, e eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem que ter uma compaixão, no sentido de compreensão do que está acontecendo. Então, ele é um paciente mais difícil, ele é um paciente que tem mais dificuldades de lidar com a realidade do que vai ser o defeito. Ele realmente não tem noção, muitas vezes, do que vai ser feito. Então, tem que às vezes é demorado, nem sempre ele consegue decidir logo, às vezes ele vai, volta para o Abraão, volta para a gente, tem que procurar uma psicóloga, mas, mesmo assim, eu sempre apostei na reconstrução imediata, porque eu acho que, em termos de
de recuperação e reabilitação é incomparável. E esse termo que, assim, para explicar mais para quem está assistindo o nosso episódio, esse termo cirurgia oncoplástica, dá para vocês explicarem melhor? Eu não sei, porque para mim cirurgia oncoplástica é eu e o cirurgião plástico. Então, Não, mas mas existe. Eu é a particularmente. direção que você vai tirar o tumor, né? Mas quando se fala em cirurgia oncoplástica, se fala em rotações de retalhos, cicatrizes um pouco mais evidentes. Não é uma reconstrução mamária. É um remendo num defeito da mama, ao meu ver. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro que faça uma reconstrução com uma prótese, com uma incisão bem estudada, do que rotação do retalho. Então, a oncoplástica, para mim, ela é legal? Ela é legal. Muita gente, eu tenho paciente que, particularmente uma que a Ângela fez uma oncoplástica nela, ficou maravilhosa. Mas nem sempre a incisão é tão legal. Porque Mas o que eu estou querendo dizer é que nem todos os tumores justificam uma retirada total da na mama, né? mama, Ainda sim, mais com claro. diagnóstico precoce. Sim, mas E quando o você... paciente não deve ter medo disso. Se descobriu, é pequeno, você consegue resolver com menos, com uma reconstrução menos complexa, né? Sim, mas sempre tem uma rotação do retalho, né? Então, ao meu ver, eu particularmente não gosto. Eu prefiro que faça uma cirurgia. Eu acho que a reconstrução da mastectomia é melhor do que a da oncoplástica. Pelo menos é a minha visão. Respondendo a Irene, o termo oncoplástica ele foi feito para definir uma visão estética de um tratamento oncológico, visando diminuir o dano, visando dar uma forma melhor. Mas isso foi usado, esse termo, com várias entradas, né, em termos de trabalho, porque nós que treinamos, tanto o Abraão Noinca quanto eu também, sempre que lá a visão era de reabilitação. E dentro da reabilitação entrava a plástica. Quantas vezes, né, doutora Irene, a gente entrou com outras especialidades, não só da mama, mas do tecido conectivo, cabeça e pescoço, porque essa visão é importante. A reabilitação é importante. Então, eu também acho que as reconstruções, às vezes, forçar a barra para reconstruções unicamente locais pode dar resultados piores, até do que uma abordagem mais ampla. Por isso que esse tratamento é chamado multidisciplinar. Por isso que trabalhamos associado ao mastologista, ao oncologista, para que isso seja melhor explicado, melhor abordado, para que se obtenha, no final, um melhor resultado, não só estético, como terapêutico. E quanto ao diagnóstico, né, que nós já falamos, quer dizer, forma de, vamos dizer assim, prevenir ou até prever do ponto de vista genético, teve uma mudança muito grande também há pouco tempo com os tratamentos quando uma doença já instalada, né? Com a imunoterapia, que tem pouco tempo. Quer dizer, fala um pouquinho para a gente o que tem. Eu sei que isso é do oncologista, mas o que um paciente com câncer de mama tem no arsenal de tratamento, uma coisa bem leve, quer dizer, mas o que pode se fazer, né? Uma coisa bem superficial, vamos dizer assim, né? Não tem superficial, não. Não, o que eu digo é porque é extremamente profunda para a gente... O armamentário cresce de forma exponencial, né? A cada ano surgem novos medicamentos e você tinha até pouco tempo, você tinha cirurgia, quimioterapia, radioterapia, aí surgiu o tratamento com bloqueios hormonais, inibidores de aromatase, etc. E agora está surgindo a imunoterapia, surgiu terapia-alvo, imunoterapia. Eu acredito que nos próximos anos vão ter muito mais coisas. E agora você tem a imunoterapia como uma arma mais recente, com resultados excelentes, tanto em mama como no resto nos outros tumores, né? Por exemplo, o melanoma mudou de padrão de forma exponencial com a imunoterapia. Quer dizer, era uma doença extremamente agressiva e que se conseguiu um controle bastante razoável
com imunoterapia. Quer dizer, a imunoterapia, na verdade, é você pegar seu próprio organismo e dar um jeitinho, quer dizer, você enganar a lesão, porque uma das características do tumor é ele enganar o sistema imunológico da pessoa, né? A pessoa não reconhece aquilo como estranho a ele. E a imunoterapia faz com que aquilo volte a ser estranho, né? Através de artifícios bioquímicos, aquilo volte a ser estranho e volta a ser atacado pelo organismo. Tem uma coisa que eu fico muito curiosa. Eu me lembro que o caso que mais me impactou, uma paciente com 23 anos, com carcinoma de mama bastante agressivo. A gente vê uma variação muito grande, né, na faixa etária da paciente que se apresenta. Aliás, Gisela até falou assim, do paciente com câncer de mama, a gente tem que lembrar que homem também tem câncer de mama, né? Então, embora seja outubro rosa, a gente tem que lembrar que homem também tem que se atentar para isso. Mas essa faixa etária, ela é bastante ampla, e uma coisa que eu sempre escutava assim, a paciente quanto mais jovem tende a ter um tumor mais agressivo, quanto mais velha tende a ter, dizem que a grande maioria de nós, mulheres, se viver longamente, vai desenvolver um tumor mamário, porque a gente acaba desenvolvendo células tumorais todos os dias, e como já falou, o nosso sistema imune é enganado e às vezes esse tumor vem a se proliferar, digamos, e ganhar volume, né? E entra a questão que no meio da vida existe exatamente a menopausa. E aí entra a questão da reposição com estrogênio. O senhor disse que um dos fatores, né, a gente está exposto hoje na alimentação, é frango com hormônio, é carne com hormônio. Como é que o senhor vê essa questão da reposição hormonal em relação à saúde da mama? Pode, deve, não pode? Eu estou dizendo aquelas pessoas que, claro, não carregam um padrão genético para a doença. A terapia de reposição hormonal sofreu um grande baque com um trabalho americano, né, em que ele foi mal desenhado, né? Eram mulheres na faixa de 60 anos que eram recrutadas por telefone, quer dizer, não sofriam uma avaliação clínica, e eram expostas a um único tipo de reposição hormonal, né, que na época eram tirados de éguas prenhas, né, tirado o hormônio. Então, era só aquele padrão hormonal com pessoas que não eram bem conhecidas, porque elas não tinham sofrido uma avaliação. E essas pessoas, aos 60 anos, muitas talvez já tivessem com câncer de mama e sofreram influenza. Isso repercutiu muito mal e, durante muitos anos, a reposição hormonal foi colocada quase que em stand-by. Depois começou a se ver que não era bem assim, e hoje em dia nós fazemos reposição hormonal e ela é segura até 5 anos de uso, normalmente é o tempo que se usa. Eu tenho pacientes que usam até 10, 15, 20 anos, porque se sentem muito bem. E a reposição hormonal, pela FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ela deve ser feita por quem precisa, quem quer e quem pode. Quem é essa mulher? Ela pode? Ela teve câncer de mama, ela não pode. Ela precisa, ela tem calor, mas ela quer. Ela não quer. Ah, mas ela precisa, quer e pode. Ok, ela quer, ela faz, então. Você tem que analisar caso a caso. Quem é a paciente que vai fazer reposição hormonal? Qual é a reposição hormonal que vai fazer? Né? Então, não tem assim uma receita para todo mundo. Tem que ver quem é a paciente. Hoje em dia, a projeção é fazer 5 anos de reposição hormonal e avaliar. Eu sou um pouco mais liberal porque eu sou ginecologista, então eu vejo o que acontece com a mulher, ela reclama, eu tenho calores, eu tenho suores, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí você faz um hormônio, a vida dela muda para melhor, e viver melhor é bem melhor. Né? Sem dúvida. No final, é qualidade de vida, né? Exatamente, exatamente. E muda nessa paciente o rastreamento, essa que faz? Não, ela continua fazendo o rastreamento básico, que é de mamografia anual. Óbvio que antes de você iniciar uma reposição hormonal, você tem que ter um bom estudo sobre esta mulher, né? Mamografia, ultrassonografia pélvica, se ela tem útero, se ela não tem útero, se ela tem útero, ela tem que ter uso de reposição com proteção ao útero, senão ela pode desenvolver um tumor de endométrio.
né? Então, você tem que ver quem é a paciente, como é a vida dela. Se ela tiver uma boa atividade física, ela já melhora muito a vida dela. Na verdade, a atividade física reduz muito o câncer de mama, né? Porque você diminui muito o estresse celular, você diminui o estresse hormonal. Então, uma das coisas mais importantes na proteção é a atividade física. Uma coisa que quando você tinha dito em termos de alcoolismo, uso de álcool, né, ganho de peso, tudo isso, a reposição hormonal, quer dizer, também entra nesse fator, quer dizer, que aumenta a chance de tumor mamário Não, os ou estudos não? mostram que se usa até 5 anos não há um aumento do risco, né? Após 5 anos se aumenta o risco. É estatística, né? Então, Cada caso cada caso é um caso. Ângela, então, já que a gente está falando sobre qualidade de vida, fala um pouco para quem está ouvindo a gente sobre as técnicas de reconstrução de mama, o que tem de mais moderno, o que pode ser feito. Tá. Também tem que ser avaliado de caso a caso e também está ligado ao defeito que é produzido. Então, você indica, tem que ser personalizado, se vai tirar só o recheio da mama, então você pode colocar diretamente um implante, ou se precisar tirar um pouco de pele, você pode usar o chamado expansor, que é um implante temporário. Você tem retalhos locais, que você transfere tecido de um lado para o outro. Se as mamas forem grandes, você pode até, se for um tratamento conservador, você pode conservar a própria mama e simular uma mamoplastia para essa mulher, e depois faz a abordagem da outra. E quando você não consegue nem reconstruir localmente ou usar o expansor, você tem a disponibilidade de tecidos à distância. Então, você pode fazer retalhos como o grande dorsal, que é das costas, que normalmente usa o implante, e retalhos do abdômen. Então, você também tem a microcirurgia, se for avançar na complexidade do sistema, mas isso também tem que ser analisado pela quem você vai reconstruir. Como é que é o corpo dessa mulher? Se ela tem mama grande ou pequena, se ela é atleta ou não, porque todas as reconstruções elas têm que priorizar a retomada de vida dela, se possível. Então, se for um atleta, você não vai recomendar uma cirurgia abdominal, você vai procurar outras alternativas que não modifiquem a qualidade de vida dela, porque ela vai se recuperar e vai retomar a vida. Então, tem que ser feito caso a caso. Então, você tem desde reconstruções com retalhos locais da mama, usando implantes e usando retalhos locais e à distância. Uma curiosidade que eu tenho, que assim, quando a gente começou na medicina, a gente via aqueles grandes defeitos provocados por uma mastectomia radical, se tirava o peitoral, e depois a técnica evoluiu bastante, entrou no linfonodo de sentinela, conseguiu se preservar grande parte do tecido mamário. Na opinião do senhor, doutora Abrão, o que o senhor acha que mudou? Foi o fato de entrar no linfonodo de sentinela ou foi o fato da mastectomia radical não mudar a sobrevida da paciente que permitiu essa mudança na radicalidade do tratamento? A mudança do padrão de tratamento mamário surgiu através de um trabalho do professor Veronese, de Milão, em que, num trabalho muito bem fundamentado, ele mostrou que fazer a retirada de um setor mamário era tão eficaz quanto, e mais radioterapia, tão eficaz quanto fazer a mastectomia. A mastectomia foi evoluindo, né, se tornando cada vez menos radical. E com esse trabalho, Trial de Milão, mudou todo o panorama do tratamento de mama com tumores de 2. Na época eles fizeram com tumor de 1,5 centímetro, depois mudou para 2,5 centímetros, depois mudou para 3, e hoje é o que der para fazer. Cirurgia conservadora se faz mais radioterapia, quimioterapia. Isso, evidentemente, mudou toda a perspectiva de vida
da pessoa, né? Eu mesmo fiz muita mastectomia radical dessa que você falou, Halsted, né, com retirada de músculo e tudo. Mas era a verdade da época. A medicina é de verdades temporárias, né? Daqui a 10 anos vão falar assim, pô, vocês, os caras faziam isso aí? Não, provavelmente vai mudar tudo. Nós já temos hoje estudos para não cirurgia da mama pós-tratamento de quimioterapia. É estudo, não está ainda definido, mas é deixar bem claro que é estudo. Então, você tem um grupo de mulheres de algum tipo de tumor que faz quimioterapia antes da cirurgia e o tumor desaparece clinicamente, radiologicamente. Então, essas mulheres estão dentro de um plano de pesquisa quem vai operar e quem não vai operar. Depois de algum tempo vai se saber se o resultado daquela que operou é igual daquela que não operou. A mesma coisa foi com a mastectomia. Foi se reduzindo, reduzindo e foi vendo. E aí surgiu o linfonodo sentinela, que já existia. É um trabalho de um médico uruguaio para tumor de pênis, né, que ele desenvolveu o sentinela, que depois foi extrapolando para as outras especialidades. E, evidentemente, isso também é uma coisa assim, fantástica, porque elimina o esvaziamento metaxilar, que dá muitos problemas, né? E hoje em dia já se discute a não dissecção axilar, não mexer na axila como fator não vai fazer diferença. Então, E com a imunoterapia também, né? sim, Pode fazer, o senhor estava até dizendo, antes que pode fazer o tratamento também antes de abordar sim. cirurgicamente, né? Isso diminui, é incrível a evolução. Isso tem o quê? Quanto tempo? Na verdade, assim, se eu for falar em tempo, existe muito tempo, mas assim, as drogas mais novas são mais recentes, né? São todas lançadas em maio no Congresso Americano de Oncologia Clínica e elas vão surgindo drogas novas o tempo todo para todos os tumores, não só para mama, não, para todos os tumores. Bom, e ainda bem que a evolução, né, da medicina para que possa tratar uma patologia tão complexa e tão presente, né? E principalmente e no tumor de homens. Os homens eles vão procurar, eu sei que mais uma vez que é o Outubro Rosa, eles procuram a quem para reconstruir a mama e para diagnóstico. Tumor de mama no homem é sempre normalmente um tumor avançado localmente, porque a mama é pequena. É, já existe uma certa resistência dos homens a procurar médico, né? Mas quando ele palpa um nódulo na mama que já ocupa basicamente toda a glândula mamária. A glândula é pequena, então o nódulo normalmente ocupa toda. E você tem que fazer uma mastectomia radical, né? Eu não tenho experiência assim com reconstrução mamária em homem. Os homens, de forma geral, eles recebem bem a mastectomia, não há um defeito tão evidente, né? Porque, volto a repetir, a mama é pequena, então o defeito não é tão evidente. E eu tive recentemente um que ele só queria a areola de novo. Então eu mandei tatuar a areola, ele ficou feliz da vida. E o rastreio é mamografia. Não Consegue existe, né? fazer? Na verdade, não Pois é. existe. O homem não faz rastreio. Mal faz de próstata, quanto mais de mama, né? Então, Mas existiria, Abrão, seria uma uma. recomendação? Ângela, não nunca li nada a respeito de uma recomendação de um homem fazer mamografia de rotina, né? Porque corresponde a 1% dos casos. Você teria que fazer uma infinidade de mamografias para achar um tumor. E, na verdade, depende muito do próprio paciente, de se palpar, se ver, ó, está acontecendo alguma coisa aqui, estou sentindo alguma coisa, e procurar o médico, né? Então, Eu já palpei pacientes, já diagnostiquei tumor de mama em homem, e normalmente quem diagnosticou fui eu. No exame, quer dizer, um nódulo grande, mas que ele achava que era um lipoma, que estava sim. um tumor de gordura presente no parênquima mamário e sem problema algum. Quer dizer, e Se realmente. incomoda mais com a ginecomastia, Sim. né? a ginecomastia. Nodulação. Uma vez eu quase botei uma avó para fora do consultório, porque era um garoto de 14 anos com uma ginecomastia significativa, ele tinha uma certa obesidade, e eu examinei ele e tal, conversei com ele, expliquei uma série de coisas a ele.
Ele vira-se a volta e diz, eu estou quase comprando um sutiã para ele. Aí eu quase botei ela para fora do meu consultório. E o garotinho, coitado, sofrendo bullying na escola e não vai à praia. E a avó complementando. Complementando com um sutiã. E não vai à praia. E realmente a ginecomastia para os garotos é muito severa, porque ele está na escola, ele vai para atividade física e as crianças são impiedosas, né? E apontam o dedo logo. Dizem, tem mama e tal. E essas crianças têm que ser tratadas, né? Normalmente eu encaminho para o cirurgião plástico, que tem que fazer lipoaspiração para tirar só a glândula, fica muito melhor. E as mulheres trans que recebem essa carga hormonal, tem alguma recomendação rastreio igual de mulher? Eu não sei te dizer, eu não tenho experiência, não. Porque tem cada vez mais pessoas. Mas cada vez mais nós vamos ter isto com mulheres trans, que a carga hormonal é muito grande, né? E as mamas, às vezes, se desenvolvem. Se desenvolvem. Realmente, quer dizer, nesse tecido mamário, quer dizer, se haveria ou não. Não. Então vamos saber daqui a 10 anos. O rastreio vai ser semelhante ao de mulher, né? Bom, nós gostaríamos muito de agradecer a participação de vocês, doutora Abrão, Ângela. E a gente sabe que as contribuições de vocês são muito valiosas, porque a gente tem um público que é médico, colega, cirurgião plástico, e a gente tem também um público leigo que assiste, né, e se inteira disso. Então, queria o doutor Abrão, já que Outubro Rosa tem essa campanha pesada aí contra o câncer de mama, se o senhor desse um conselho para as mulheres que estão assistindo, e os homens também, né, em relação à saúde da mama. O conselho que eu dou às mulheres é: façam mamografia, não deixe passar muito tempo, tomem atenção, façam atividade física, controle sua alimentação. E os homens que não negligenciem se notarem alguma coisa diferente. Tomem logo uma atitude, vá ao médico, qualquer médico mostre e tome a atitude necessária. E para a Ângela? Bom, eu vou me dirigir para os homens também, para as mulheres também. Eu acho que vocês têm que ter esperança, coragem e otimismo com o tratamento, porque nós temos muita coisa boa para oferecer e sabemos que o medo da mutilação pode afastar da procura do diagnóstico e do tratamento. Então, buscando profissionais que atuem na área, pode ter um bom resultado e com uma qualidade de vida e sobrevida muito boa. Bom, nós temos aqui, né, um mimo para vocês. A gente agradece, né, o apoio da Silimed para esse episódio, que é uma das grandes fabricantes de implante, né, e com certeza aí ajuda muitas pacientes a recuperarem a autoestima e através da reconstrução. Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi incrível a gente poder conversar com o mastologista e com a colega que faz a reconstrução de mama. Vocês vão perceber como essa patologia é importante, como a gente pode ter bons resultados. Então, o mais importante de tudo é procurar precocemente o atendimento para você ter uma recuperação muito mais rápida e melhor. Bom, sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, Spotify e no Instagram.